Eu lancei meu SaaS há alguns dias e a real é que o começo foi um pouco mais silencioso do que eu esperava. Eu entrei em alguns grupos com os fundadores, comecei a postar bastante sobre o produto, iniciei um build public, mas a criação de contas foi muito mais baixo do que eu imaginava. E isso bateu forte. Porque uma coisa é construir um SaaS, colocar ele no ar e achando que está resolvendo uma dor muito clara. E outra é você entender que talvez a sua proposta de valor, o problema que você resolve, ainda não está tão claro assim. E você precisa criar gatilho para as pessoas darem o primeiro passo. E aí galera, beleza? Prazer, me chamo Marco. Primeiramente agradecer quem está aqui para poder acompanhar o meu segundo episódio do meu Build in Public. Para quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui em algum lugar. E para esse segundo vídeo eu trouxe a apresentação de alguns ajustes que eu fiz da aplicação do primeiro para o segundo episódio. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, o objetivo do Cheetah é muito simples, transformar planilhas em API em menos de um minuto. E por mais que isso seja muito útil, eu senti que o apelo da aplicação, até no momento de vender a ideia ou explicá-la para outra pessoa, acabava sendo muito técnico, trazendo uma barreira muito grande para quem queria conhecer, criar uma conta. E conversando com as primeiras pessoas que já tinham criado conta na aplicação, eu tentei entender como estava a utilização, como estava o entendimento. Para quem não criou uma conta ainda, toda a parte de integração, subir uma planilha, gerar documentação para subir no Postman, Insomnia, o que seja, fazer o consumo da API, foi construído para que seja o mais fácil possível. Só que ainda assim cai numa barreira muito técnica, porque por mais que seja útil, seja prático, eu criei para resolver uma dor pessoal e me economiza de fato muito tempo, eu preciso que seja algo que as pessoas veem valor muito rápido. E batendo papo com pessoas que não são tão técnicas, eu tive a ideia de criar alguns widgets, que seria uma forma mais prática e mais visual de gerar valor para o usuário que é técnico e para o que não é tão técnico também. A gente sabe, por mais que o usuário seja muito técnico, assim que ele monta uma API, ele vai implantar isso no front-end, ele precisa ter algumas preocupações. Ele precisa montar de fato o consumo dessa API, ele precisa fazer o controle de estado, ele precisa gerenciar erros. Então tudo isso, técnico ou não, você vai ter esse desafio. E a ideia dos widgets é justamente cortar esse caminho. Então você gera uma API em menos de um minuto a partir da sua planilha e com mais um minuto você cria os widgets ali prontos para sua necessidade. Então, sem mais delongas, vou fazer uma demonstração aqui. Imagina que você já tem uma API criada. Aqui da minha API eu subi uma lista de produtos. Então tem aqui uma lista fake no Google Sheets. Já fiz a importação dela, já criei a minha API. Ela já está aqui totalmente pronta para uso. Eu tenho o URL, já tenho os dados todos mapeados que foram realizados na importação. Imagina que eu quero criar um widget agora a partir dessa API. Então vamos lá criar um juntos aqui pela primeira vez. Para essa minha lista de produtos eu vou utilizar o widget do tipo Cards, catálogo. Aqui no caso seria uma lista, um catálogo. Desde você implantar isso num e-commerce, num site de uma imobiliária, você vende serviço, desenvolvimento, você é um médico, o que seja, você consegue fazer essa implantação e controlar posteriormente isso direto na planilha sem ter que ficar fazendo CRUD ou qualquer outra coisa. Então até mesmo pensando em atender agências, pessoas que desenvolvem sites, a ideia é que seja muito simples qualquer utilização. Então aqui eu seleciono do tipo Cards. Aqui tem um aviso muito claro, né? Uma vez que eu vou criar o widget, eu torno parte da minha API pública, apenas a listagem. Ninguém vai ter acesso para poder fazer post, delete, put, a não ser que tenha o Client ID, o Client Secret, que aí faz parte da autenticação e segurança da API no geral. E logo na sequência eu chego na minha tela de configuração do meu widget. Então, pensando aqui na minha lista, né? Eu fiz ela um depara bem simples aqui para o exemplo. Então, aqui eu tenho sugestões de campos, mas não necessariamente você precisa subir uma planilha totalmente pronta para esse modelo, você consegue adaptar. E aqui fazendo o depara aqui, você bem rápido, pronto, todo depara está confirmado. Então a gente chega aqui na parte do comportamento do nosso widget. Então a gente pode ter um motor de busca. Então imagina que eu importei uma lista com 300 produtos, eu consigo fazer uma busca direto no próprio widget. Consigo personalizar o placeholder, se você quiser uma mensagem um pouco mais direcionada para o seu negócio. Consigo habilitar ou não paginação, consigo habilitar filtros, né, caso eu queira algum filtro específico. Então aqui eu botei uma lista de tênis teste, mas imagina que eu tivesse subindo aqui uma lista de imóveis, eu tivesse categoria apartamento, casa, eu conseguiria colocar esses filtros na busca para poder facilitar. Eu consigo mostrar quantos itens eu quero por página, então eu posso ter um, eu posso ter dois, posso ter três. Aqui as opções são infinitas, vou botar 6 aqui só para ficar bonitinho lá na tela na hora de testar. Consigo
consigo também demonstrar que é a ordenação padrão que eu quero que seja ordenado por nome, por preço, que seja, mas uma vez que você coloque o filtro de preço aqui, por exemplo, você conseguir habilitar crescente e decrescente. Eu consigo habilitar também os placeholders de mensagem, então, por exemplo, quando o usuário está digitando ali na busca, enquanto faz o carregamento, confesso que eu ajustei muito de performance, as buscas estão muito rápidas, essas mensagens, principalmente de carregamento, quase nunca são exibidas, e consigo configurar pontos adicionais, né? Por exemplo, aqui na parte de detalhe, imagina que quando o usuário clicar em ver mais, eu quero levar ele para um link, quero cadastrar um outro widget para poder fazer uma visão interna desse produto, eu consigo fazer o redirecionamento para ele. E aqui chega na parte da aparência, não liga ter quebrado o front aqui não, porque eu estou dando zoom na tela para poder gravar um pouco melhor, mas aqui eu tenho alguns templates padrões, né? Então posso deixar minimalista, com visão de tutorial, comércio, diretório, e isso aqui na verdade é só um início, você pode ajustar cada campo aqui. Então vou deixar esse comércio aqui só para poder mostrar um teste, vou selecionar aqui o tema escuro, vou falar que eu quero 3 colunas no desktop, eu poderia colocar 4, 2, o que seja, vou deixar 3 nesse caso para desktop, vou deixar só um para mobile. Aqui eu posso escolher a cor padrão, né? Vou deixar a cor aqui do próprio Cheetah, só para poder fazer a demonstração. Aqui eu posso padronizar a fonte também, vou deixar padrão só para o exemplo. Posso adicionar aqui o raio das bordas, né? Então eu posso deixar ele mais arredondadinho, eu posso deixar ele mais quadrado, então isso aqui vai bem a gosto, né? E até para respeitar os estilos de onde você vai implantar esses widgets. E que também para uma visão alto nível, se você quiser ajustar a largura dos cards aí de forma manual, pode ficar 100% à vontade. Eu posso também ajustar a proporção das imagens, vou deixar isso aqui padrão só para o nosso exemplo. Posso personalizar o texto do botão, então eu posso botar aqui comprar, ver mais, o que seja, não vai fazer diferença. E para quem já tem aí um conhecimento de CSS, né, então aqui tem todas as classes, né, que eu posso editar diretamente no meu widget, então você pode deixar ele com a cara do seu projeto sem a necessidade de criar um consumidor de API ou qualquer outro tipo de coisa. Feito todas essas validações, vamos aqui para o próximo, vou salvar as configurações, né? A gente fez todas as conferências, está criado o nosso widget, então ali eu fui passo a passo, né? Mas se eu tivesse com uma ideia na cabeça e quisesse algo rápido, seria realmente muito prático desde o princípio. Uma vez que eu criei meu widget, eu tenho aqui o meu embed para poder simplesmente copiar e colar no meu projeto e ter exatamente a visualização que eu espero, que eu criei, que eu configurei diretamente aqui na plataforma. Vou mostrar um exemplo para vocês. E uma vez criado, né, vou copiar aqui, vou jogar dentro de HTML padrão, né, só para a gente fazer a demonstração. O nosso widget vai estar 100% configurado, né, com todo o funcionamento aqui esperado, paginação, tanto a parte responsiva também. A ideia aqui é transformar a minha planilha em algo 100% prático e rápido para poder fazer uma integração. E agora que mora o pulo do gato. Se eu criar a minha API, no momento que eu estou fazendo a criação, vou pegar aqui a lista de produtos só para poder fazer uma demonstração, vou fazer nenhuma configuração aqui, eu tenho a opção de ativar a sincronização automática. O que seria isso? Ativando a sincronização automática, eu posso escolher aqui o período que eu quero que ela seja feita, mas posteriormente, após ela estar criada, eu consigo fazer aqui o sincronismo totalmente manual. Eu posso controlar aquela lista, aquele widget que eu criei ali junto com vocês, totalmente pela planilha. Então você consegue, por exemplo, criar uma lista de produtos e deixar a planilha na mão de alguém que não conheça nada de programação. Isso pode ficar na mão de alguém de marketing que não sabe programar, óbvio, alguém de contabilidade. E a pessoa consegue fazer o controle e gerenciar sem nenhum esforço. Então essa é a ideia do widget. Tem alguns outros exemplos. Vou criar aqui uma tabela, né, só para poder fazer a demonstração. Não vou alterar nada disso, né, até para poder ser bem prático, bem rápido. Vamos do jeito que está aqui. Copiei o widget, jogo no meu HTML, né, como eu fiz anteriormente. Deixa eu só remover o script aqui, né, para não ter ele duas vezes. Voltei na minha página, tá aqui meu widget implantado, né. Então eu tenho aqui a minha tabela totalmente pronta para poder integração. E aí aqui, de fato, é a imaginação e necessidade de cada projeto. E o meu aprendizado dessa semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim foi um desafio, né? A gente fica sempre muito apegado à solução que a gente criou e confesso, né, que para a gente que trabalha com programação há algum tempo, é muito fácil, é muito rápido integrar uma API e a gente não pensa na dificuldade que outra pessoa vai ter para poder fazer uma integração e a gente fica com esse apego na utilidade, né? Que é útil para a gente,
gente, mas é útil para outra pessoa. E com essa nova implantação, agora eu consigo tornar ainda mais fácil a transformação de uma planilha para uma API, que foi a origem, né, da dor que eu quis resolver com o SaaS desde o primeiro momento. Se você está acompanhando aí o Building Public, eu ficaria muito feliz se deixar um comentário aí, o que você achou dessa solução, se você vê valor, se não vê. Dicas também, né, para eu poder fazer uma implantação, é muito bom compartilhar aí com vocês. Eu vou tentar soltar os vídeos aqui com uma frequência um pouco maior, até para demonstrar de fato a evolução um pouco mais perto a cada dia. E se você tiver aí uma planilha, um caso real mais complexo que a gente possa testar aqui na aplicação, dar uma estressada nela, pode deixar o comentário. Vou deixar dentro da área logada também o botão do WhatsApp pra gente trocar uma ideia. Espero que tenham gostado. Se puderem deixar o like aí, ajuda pra caramba. Mandar esse vídeo para alguém que faz sentido, que a aplicação talvez possa resolver essa dor ou só trocar um conhecimento mesmo. E é isso aí, pessoal. Valeu!